equipes espirituais. Que assim seja. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos estar falando sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens é de 1 a 3, Justiça das aflições. Então, essa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, é uma verdadeira fonte de água viva, onde todos nós podemos encontrar o lenitivo, encontrar o remédio da nossa paz. Bem-aventurados os aflitos, porque receberão os reinos dos céus. E por quê? Como? Porque terão conquistado a paz interior do dever cumprido aqui na Terra. Sim, porque tudo passa, inclusive a dor é temporária. E essa dor tem um significado na vida de cada um de nós. Desde que a gente admite a presença, a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições infinitas. Ele é todo poderoso, todo bondade, todo justiça, pois sem isso não seria Deus, não é? A Débora disse isso ontem também, né? Portanto, Deus não pode agir com parcialidade ou por capricho. Todos nós precisamos entender com isso que, usando a razão, entenderemos que todas as dificuldades ou as instabilidades da vida têm uma causa. E Deus, por ser justo, essa causa também é justa. Então, mesmo com essa certeza, dificilmente a gente entende a utilidade do sofrer para ser feliz, não é verdade? Uns dizem que é para termos mais mérito. Bobagem. Se assim fosse, seria melhor então que todos nós nascêssemos na miséria ou em penosas condições. Então, o que dizer dessa diferença que uns nascem na miséria e outros nascem na opulência, na riqueza? Porque para uns, que sem muito esforço, tudo parece dar certo e para outros eternamente em dificuldade. A fé no futuro pode sim nos consolar, mas não nos explica essas diferenças, que parece desmentir a justiça de Deus. Então, entra a misericórdia de Deus, que nos coloca diante de nós Jesus, com a sua lei de amor, que nos ensina a compreender e a vivenciar essa lei. E, na sequência, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos tira os véus dos olhos diante de nossa ignorância a respeito dessas leis divinas. Então, seria muito simples dizer que nós somos como árvores, né, que produzimos bons ou maus frutos, conforme as nossas escolhas. Pois é através da lei do livre-arbítrio, quando estamos em condições já de escolhas, que se inicia o verdadeiro aprendizado e as conquistas conforme o nosso mérito. E assim vamos avançando em várias reencarnações aqui na Terra ou em outras orbes. E lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual que é a finalidade da reencarnação. A resposta: expiação e melhoramento progressivo da humanidade, pois sem isso, onde estaria a justiça? E aqui vale a pena, gente, falar um pouquinho sobre o que é expiação. Porque essa palavra, muitas vezes, as pessoas entendem equivocadamente o significado dela, acreditando que expiar é sinônimo de sofrência, de dor, de aflição. Bom, a expiação, na leitura do Livro dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos, representa uma contenção temporária da liberdade individual de cada um de nós, necessária para uma reeducação do espírito, que assim, melhor utilizando o livre-arbítrio, vai se reajustando às determinadas leis divinas. Nas expiações, o espírito, ele se vê prisioneiro das más ações que ele já cometeu pelo uso indevido do seu livre-arbítrio.
mas cabe à educação do próprio espírito combater essas más tendências. Assim, poderá ceder ou resistir aos arrastamentos que a vida na Terra nos proporciona. Então, lá na questão 68, também pergunta Kardec, e o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito vai reencarnando perpetuamente? O que vocês acham? Olha, a resposta é assim, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não vai mais precisar das provas na vida corpórea. Aí, sairemos do ciclo da reencarnação. Isso quer dizer que escolha livre tem que ter consciência do que está escolhendo. Para regenerar a humanidade, para nós nos regenerarmos, nós temos de ter compreensão, estudo e entendimento. Porque aí vão se formando os nossos caráteres por hábitos adquiridos e não por hábitos condicionados. E aí Jesus, quando fazia suas curas, muitas vezes, ele também fazia um convite de buscar a sua transformação, mudanças de atitudes, de pensamento, para que ele não voltasse a adoecer a matéria. Porque antes de se instalar as enfermidades nos corpos, a nossa mente, o nosso espírito já adoeceu primeiro. A dor física é o reflexo dessa dor do espírito, dos seus pensamentos doentes. Então, assim se explica tantas questões que têm a aparência de injustiça. Então, juntos, vamos aqui estabelecer uma diferença entre prazer e alegria da felicidade. Prazer e alegria é uma sensação criada pelo corpo para que a gente cumpra as necessidades dos nossos instintos. Então, ela é fisiológica. A alegria é uma emoção relacionada às circunstâncias externas que a gente vai vivendo durante as nossas vidas. Então, ela também é relacionada a uma questão fisiológica. A felicidade, não. A felicidade é uma sensação da alma. É quando a alma sente... E sabe quando que a alma sente-se feliz? Quando ela age no campo da solidariedade, da caridade. Quando ela faz uso das suas faculdades e virtudes já adquiridas. Então, o prazer e a alegria são deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Alguém já disse isso? Jesus, né? Por quê? Porque é uma sensação íntima do espírito. Então, a infelicidade, as aflições, o sofrimento, não tem nada a ver com o mundo. Esse sofrimento é uma sensação íntima do espírito, que está usando mal essas faculdades. Então, não é Deus que está nos castigando, como muitos erroneamente pensam, mas é sim o mau uso dos seus recursos já conquistados. Então, é preciso que a gente abandone esses hábitos equivocados. Quando a gente pratica o bem, não dá uma felicidadezinha, não dá aquele calor no coração? Não é isso? Então, quando a gente transforma esse ato numa constante, ele vai se tornando uma virtude. Portanto, a felicidade será também uma constância em nossas vidas. Os espíritos bons, olha só, os espíritos bons, quando reencarnam, eles já sabem o que espera aqui na Terra, né? Eles sabem que não é nada fácil, né? Mas mesmo sabendo das grandes dificuldades, ele consegue ser feliz. Por quê? Porque ele entende que é temporário, porque o progresso é inerente a todos nós. Portanto, a felicidade também é. Então, ele se dedica na luta da vida por suas conquistas tão necessárias. Ele vai em busca disso. Agora, aqueles espíritos orgulhosos, vaidosos ou os preguiçosos,
Eles também sabem o que o esperam. Também sabem. Mas, muitas vezes, se revoltam. E aí desenvolve uma rebeldia, ou ele se vitimiza. Mas, mesmo assim, esses orgulhosos vão melhorar, vão progredir. Só que levarão mais tempo. Para isso, eles levarão mais algumas encarnações para entender e retomar ao trabalho da sua evolução. Por isso não podemos perder o nosso tempo aqui na Terra. Não podemos ficar de mimimi, não é? E não valorizar tanto a nossa própria dor, sem desmerecer a dor do próximo. Mas precisamos ficar atento. O que Deus pede para que ponhamos fim aos nossos sofrimentos morais, ou a nossa infelicidade, a nossa aflição, vocês imaginam o que possa ser? Sem os expositores aí, hein? Que já sabem. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como o retorno ao sincero bem, pronto. A dor vai sumir. Então, gente, Deus não nos pune nunca, por nada que possamos fazer, mas é a nossa consciência que nos auxilia no progresso moral e espiritual. É a nossa alavanca ao progresso. Olha, é importante a gente lembrar que a responsabilidade pelos atos, ela é sempre proporcional à compreensão consciente das leis divinas. O que depende muito do grau de inteligência de cada um de nós, né, do que nós desenvolvemos, o nosso intelectual, e de como usamos o nosso livre-arbítrio. O espírito ignorante e simples, ele está na condição de nulidade do intelecto moral. Portanto, o que isso quer dizer? Ele age somente pelas faculdades instintivas. Não tem ainda a responsabilidade moral. Mas à medida que a inteligência racional vai se desenvolvendo, a responsabilidade também vai surgindo e ampliando, proporcional a essa evolução do espírito. Então, gente, olha, a felicidade não é como a sensação fisiológica do prazer. É um estado conquistado por ter alcançado o seu intelecto moral. Então, não se trata de atos, mas de sentimentos ou de condições. A condição evolutiva é inerente à felicidade que é proporcional, né? E o sofrimento moral também é proporcional. Mas que vai durar somente até o espírito superar as suas imperfeições pelo seu próprio esforço. Então, trata-se de estados e sentimentos íntimos do espírito, e nada depende de algo que seja externo. Então, essa é a lei da alma que rege o mundo moral. E o Espiritismo nos clareia, nos orienta que a felicidade é uma escolha voluntária, gente. Olha que delícia! Podemos escolher ser felizes, sim. Ela é pessoal e definitiva somente quando ela é conquistada gradualmente através das nossas vidas sucessivas, pelo mérito daqueles que lutaram consigo mesmos, né? Mas sempre sobre uma bandeira da solidariedade. Então, todos nós estamos fadados ao progresso. Cedo ou tarde, vamos conquistar essa maturidade moral e espiritual. E seguiremos assim melhores, em melhores condições de vida na Terra e espiritual, sem tanta sofrência, sem tanta aflição, compreendendo as dores de forma mais evoluída, né? E duas ações que nos auxiliam muito é a ação do bem ao próximo sem interesse, lógico, né? Senão não é uma ação sincera, né? E a resignação, porque a resignação, ela nos ajuda a nos transformar diante das dificuldades, né? A revolta, ela nos congela diante das adversidades. Então, o convite é o seguinte, gente, para a gente aqui ir terminando.
Vamos planejar as nossas atitudes, os nossos compromissos com essência, buscando pontes que possam nos ligar uns aos outros. É isso que viemos buscar aqui na Terra. A felicidade em tudo que fazemos, com criatividade, alegria, né? De viver essa vida apesar das dores. Porque são elas que nos faz crescer, aprender, porque buscamos nos condicionar a resolver os problemas, né? E não ficar sofrendo sem a resolução, né? Então, este mundo não é uma prisão, né? É uma escola de aplicação daquilo que já conquistamos de conhecimento. Então, Deus não quer que soframos para ter direito a adentrar ao reino dos céus. Deus busca em cada um de nós um parceiro, não que fiquemos em cima do muro, né? Ele espera de nós essa parceria de mãos dadas às leis divinas. E assim vamos formando esse elo de união. E vamos alcançando juntos, né? As benesses de viver em paz, de viver em um planeta justo, de amor pleno e eterno, né? E isso é possível. Às vezes parece que não, né, gente? Que nós estamos passando, parece que não. Mas acreditem, nós estamos a caminho. Basta que cada um de nós nos dediquemos a isso e façamos a nossa parte. É isso.